Então, se você não sabe ainda, a Mercedes trouxe sim essa inovação que é um carro praticamente sem side pods, um carro que eu tenho brincado muito, que é praticamente um motor de Fusca, porque precisa de pouquíssima refrigeração e para quem não sabe, os motores dos Fuscas inicialmente nem mesmo tinham radiadores, ou seja, me lembrei muito desse motor, tenho brincado muito sobre isso, mas aparentemente a Mercedes, apesar de ter conseguido essa inovação no seu carro com o W13, também acabou perdendo em outro lado. Acaba que o carro está tendo problemas sérios que nós pudemos ver com clareza, tanto nesse primeiro quanto nos segundo dias aí de pré-temporada da Fórmula 1. É claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e explicar exatamente sobre esses fatores para que você entenda exatamente o que tem acontecido com a Mercedes, Ferrari, Williams e outras equipes importantes aí do grid da Fórmula 1. Mas antes, seja você da live ou do corte do Hora do Piloto, eu já queria te lembrar de deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha, porque isso contribui demais para esse canal continuar crescendo cada vez mais e é óbvio que me incentiva também a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, já deixa o joinha aqui embaixo, se você ainda não for inscrito, também se inscreva nesse canal porque é muito importante que você faça isso. Mas vamos começar a falar um pouco mais aí então sobre a Mercedes. A questão é que ontem ela apresentou esse modelo extremamente agressivo de side pods, que eu vou colocar na tela de vocês aí agora. Olha só, esse é o modelo de side pods que a Mercedes apresentou, um modelo muito resumido, e é por isso que eu tenho brincado que é praticamente um motor de Fusca que a Mercedes tem usado nesse ano de 2022. Na verdade, é um side pods que com certeza acabou precisando fazer com que a Mercedes alterasse e muito o sistema de refrigeração do seu carro. E acaba que a própria equipe Red Bull, através ali de Christian Horner, falou sobre essa questão e de primeira, na primeira meia hora ali, depois do carro da Mercedes, o W13, ser apresentado com essas novas especificações, a Red Bull já se pronunciou dizendo que eram ilegais, não estavam dentro do regulamento. Acaba que Christian Horner falou com clareza que a Mercedes teria que se retratar no dia de ontem para falar realmente sobre o que está acontecendo. Realmente o carro está ou não está dentro do regulamento, ela precisaria alterar alguns componentes e tudo mais. Mas hoje a história já foi bem diferente. Na verdade, o próprio Horner diz que a saída da Mercedes para essa situação foi extremamente criativa e inovadora. Mas ele também cutucou a equipe alemã, dizendo justamente que talvez não seja a melhor forma de lidar nesse ano, tá bom? Então, aparentemente, apesar de Christian Horner acabar admitindo ali que a saída da Mercedes é interessante, é inovadora, é diferenciada, ele acredita que talvez não seja a melhor saída para as equipes de Fórmula 1. Olha só o que ele falou também nessa entrevista. A Mercedes surgiu com algo muito inovador, é um conceito bem diferente daquilo que nós buscamos. E ele continuou: absolutamente é legal, parece que eles marcaram todas as caixas. E depois ele disse simplesmente que isso está no caminho certo, só o tempo vai dizer, né? Ele quis dizer justamente isso, que apesar da Mercedes ter se atentado com toda certeza se estavam ou não dentro do regulamento, marcando cada uma das caixinhas ali dos pré-requisitos, ele ainda não sabe se esse é o caminho certo. E tem diversas questões que nos levam a pensar sobre isso. Será que a Mercedes está ou não com algum tipo, pode ter ou não algum tipo de problema com esse novo carro? E começando justamente pelos problemas que elas têm enfrentado aí no dia de ontem e no dia de hoje dessa pré-temporada no Bahrein. Na verdade, me parece que esse assoalho novo da Mercedes, que ela está utilizando agora no Bahrein, tem uma especificação muito rígida, segundo o próprio The Racer, tá? Segundo a fonte The Racer. Aparentemente, isso atrapalha ainda mais a Mercedes, que já estava sofrendo com alguns problemas de porpoising e agora está sofrendo ainda mais no circuito do Bahrein. É claro que não se sabe exatamente se esse problema é por conta do circuito em si ou se é por conta das novas especificações
da Mercedes para esse ano de 2022. Mas aparentemente pode ser sim, por conta dessas novas especificações que forçaram a Mercedes a utilizar novas saídas para fazer com que o carro fosse mais rápido, principalmente nas retas, utilizando um pouco menos, tendo um pouco menos de arrasto. E isso é sim um grande problema para a equipe por diversos motivos. Na verdade, deixa o piloto extremamente desconfortável, essa é uma das situações, piora a visão, obviamente, do piloto, já que o carro acaba quicando muito, e isso sem contar também com os problemas de desempenho do carro. Um carro que fica quicando nas retas, com toda certeza, não é tão rápido quanto um carro que consegue fazer a reta sem quicar, como é o caso da própria equipe McLaren. Isso sem contar também com as frenagens, onde o carro também quica demais nesse tipo de situação. E a gente pôde perceber, inclusive, o próprio Lewis Hamilton tendo problemas sérios com esse tipo de questão já nesses treinos de pré-temporada da Fórmula 1 e acabou gerando diversos travamentos dos freios nessas situações específicas. E a Mercedes é sim um dos carros que mais tem sofrido com essa questão do porpoising. No final das retas, ela tem quicado muito e principalmente no momento das frenagens, aparentemente é a equipe que mais tem sofrido com essas questões. Mas ainda assim, apesar desse porpoising, Lewis Hamilton conseguiu, nos últimos momentos ali dos treinos da tarde, ser bem veloz com o novo W13. Na verdade, mesmo com esses problemas de porpoising e tudo mais, conseguiu bons tempos com os pneus vermelhos e aparentemente nesse finalzinho de tarde já estavam minimizadas essas quicadinhas da Mercedes, apesar de que elas ainda aconteciam e muito em comparação com as outras equipes da Fórmula 1. E por falar em outras equipes, a equipe que é mais falada, uma das mais importantes da categoria dos últimos anos, com toda certeza, é a própria equipe Red Bull, que não trouxe grandes inovações para esse novo treino aí, nessa nova pré-temporada no Bahrein, mas trouxe algumas inovações interessantes. Como a gente pode ver aí na tela, e essa é uma foto que eu utilizei lá do The Race, eu peguei lá do The Race, a parte de cima mostra como era a asa dianteira da Red Bull lá em Barcelona. Já a parte de baixo mostra como ela é hoje em dia no Bahrein. E aparentemente a Red Bull fez alguns recortes nessa asa dianteira na intenção de alterar um pouquinho mais o fluxo aerodinâmico no RB18. Mas não para por aí. Na verdade, ela também levou algumas peças novas, como é o exemplo aí do assoalho da Red Bull, que foi sim modificado e que ela deve ter utilizado nos treinos da tarde. Nós não tivemos algumas imagens específicas desse assoalho para que nós pudéssemos comparar com o anterior do RB18 no dia de ontem, mas com toda certeza ela recebeu algumas peças importantes lá no circuito de Barcelona e que mostra que ela tem trabalhado também no seu assoalho. Isso sem contar também que foram colocadas grades nos carros. Tá bem aí, né, a imagem das grades, da grade, né, no carro da Red Bull, é algo que a gente percebe muita diferença dentro do side pod. Já dá para perceber que a Red Bull realmente está tentando coletar o máximo de dados possível nesse momento específico da pré-temporada. E essa é a parte mais importante da pré-temporada. Coleta de dados faz toda a diferença para o restante do ano da Fórmula 1. Se a equipe consegue coletar bem os dados, ela consegue ter um ano muito mais tranquilo de uma forma geral. E realmente essa é a principal questão da Red Bull, o principal objetivo. E é uma equipe que não tem sido muito falada nesses últimos dias aí da Fórmula 1, apesar de ter sido no ano passado uma das melhores equipes da categoria com o Max Verstappen especificamente. Então me parece que eles estão de bico fechado, estão trabalhando em um carro que parece ser extremamente veloz, não é à toa que o próprio Verstappen conseguiu um segundo tempo nesse segundo dia de pré-temporada. Me parece que eles estão apenas escondendo o jogo ainda assim. Apesar de que algumas fontes, alguns rumores dizem que eles estão sim tendo alguns problemas relacionados à motorização do RB18. Principalmente quando a gente fala sobre o fato de que aparentemente o RB18 tem tido um motor um pouco mais beberrão. Na verdade eu disse que é um fato, mas é um rumor. Perdão, galera. Me parece que esse novo combustível, o E10,
faz com que esse motor acabe bebendo um pouco mais do que o normal, consumindo mais combustível do que o normal, e isso é um problema para a Red Bull nesse momento, mas parece que é um dos únicos problemas além do peso a mais que eles estão carregando no seu carro. A Ferrari também é outro carro muito importante e que a gente precisa falar também, que trouxe algumas inovações também, principalmente na sua asa dianteira e o assoalho. Ela que diz que não traria novidades para o seu carro, trouxe sim algumas novidades que não são tão grandes, como você pode perceber aí na tela. A asa dianteira dela tá diferente sim de Barcelona. Ela fez alguns recortes importantes ali na asa dianteira e que podem fazer diferença no desempenho dela no decorrer desse ano de 2022. Claro que isso aí também é com interesse de alterar o fluxo aerodinâmico do carro da Ferrari. Mas tem outra questão importante também. Ela, na verdade, utilizou algumas estratégias que a McLaren utilizou no seu assoalho. Como a gente pode ver aí na tela, ela utilizou ali algumas partes da parte traseira, principalmente, que a McLaren utilizou lá nos treinos do Bahrein e também nos treinos de Barcelona. Aparentemente, essa é uma das questões mais importantes do carro da Ferrari. Mas aí, o que é mais interessante mesmo na Ferrari em si, foi o que Giorgio Piola percebeu no carro no dia de hoje, dia 2. E essa é uma grande novidade da equipe italiana. Na verdade, o que ele percebeu é que a própria Ferrari tem sim um sidepod diferente, é bem mais largo do que o normal, como a gente pode perceber nessa imagem que eu acabei de colocar na tela. É um sidepod bem largo, mas aparentemente ele tem alguns segredos interessantes. Na verdade, a grande questão é que ele teve a oportunidade de tirar fotos desse sidepod aberto. Olha aí na tela que interessante. E o que ele disse basicamente foi que a equipe guarda alguns segredos interessantes em sidepods que, segundo ele, podem ser considerados como se fossem ocos. A Ferrari aproveitou o seu design para limitar a flexão do assoalho e assim lidar um pouco melhor com o porpoising. Aparentemente, esses sidepods diferenciados da Ferrari têm a intenção de lidar com diversas questões, tanto aerodinâmicas, direcionando um pouco melhor o fluxo de ar pelo carro, quanto também com relação ao porpoising, já que eles têm sim algum tipo de... eles interferem de uma forma positiva no assoalho do F175. Aparentemente essa é a principal questão nesse carro da Ferrari. E eles têm sim andado muito rápido. A gente sabe que não dá para tirar por base tanto assim, né? Os treinos aí de pré-temporada, a gente sabe que tudo pode mudar na primeira corrida, mas ainda assim a Ferrari tem conseguido bons tempos, tem conseguido ser extremamente veloz nesses treinos de pré-temporada. Não é à toa que Carlos Sainz conseguiu o melhor tempo do dia na parte da tarde. Ele fez um tempo espetacular e obviamente com a sua Ferrari. E ainda assim reclamando, pelo menos no final do primeiro dia, que o carro é sim bem difícil de pilotar. É um carro mais arisco, mais complicado e que tem sofrido com um clima extremamente quente no Bahrein. Ou seja, a Ferrari aparentemente não está ainda 100% preparada, mas ainda assim já tem conseguido ritmos interessantes, muito velozes nesses dias aí que ela está no Bahrein. Outra equipe importante é a equipe McLaren, a minha equipe do coração, como todo mundo que me assiste sabe, e que está tendo alguns problemas. Daniel Ricciardo mais uma vez passou o dia doente, não conseguiu pilotar e teve de ser substituído por Lando Norris, que tem enfrentado alguns problemas sérios com a McLaren, principalmente ligados aos freios. E aparentemente a equipe tem trazido novas peças para esse carro novo da McLaren na intenção de sanar esses problemas. Na verdade, segundo algumas fontes que eu tenho lido, o grande problema, a grande questão da McLaren é justamente o superaquecimento desses freios do novo carro dela desse ano de 2022. Acaba que Lando Norris não conseguiu nem mesmo chegar ali aos boxes em alguns momentos desses treinos do dia 2 aí da pré-temporada. Teve alguns problemas importantes e que acabou fazendo com que o treino dele fosse bem menor do que de outros pilotos na Fórmula 1. Mas ainda assim, a equipe tem sim uma grande vantagem. Apesar de estar sofrendo com problemas aí nos freios,
freios que superaquecem muito, tem que parar ali no meio da pista. Ainda assim, a equipe aparentemente é imune ao principal problema da Fórmula 1 atual, o porpoising, e isso por diversos motivos. Segundo The Racer, ela tem um assoalho completamente diferente das outras equipes da Fórmula 1, que tem a intenção de criar alguns vórtices que podem ajudar sim essa parte traseira do carro e selar um pouco mais essa parte especificamente. Aparentemente esses vórtices são importantes para a McLaren e podem ajudar também nessa questão do próprio porpoising gerado pelo novo carro da equipe, e que aparentemente é justamente a única equipe que talvez esteja imune a esse fenômeno. Esteban Ocon da Alpine também chamou muita atenção no dia de hoje. Na verdade, ele conseguiu fazer a volta mais rápida da parte da manhã e fez muito bonita inclusive, mas na parte da tarde também teve alguns problemas que foram descritos ali pela Alpine como problemas bobos, pequenas falhas nesse dia específico. E uma das partes também que mais chamou a atenção também foi a própria Williams, que teve ali Nicolas Latifi hoje, no dia de hoje, na parte da manhã, com o carro pegando fogo, como a gente pode ver. Aparentemente, a equipe teve alguns problemas de freio do lado direito traseiro do carro, que fez com que o carro acabasse sendo incendiado. Nicolas Latifi ajudou no combate do incêndio, mas ainda assim não foi o suficiente para que a equipe conseguisse voltar na parte da tarde para os treinos. Realmente muito triste ver uma equipe tão grande quanto a Williams, tão importante, sofrendo tanto com superaquecimento. Mas aparentemente isso foi uma questão, um erro pequeno dessa equipe, e eles devem estar aí tranquilos nos próximos dias da Fórmula 1, tá bom? E, enfim, se você gostou desse vídeo, desse corte, não esquece, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fica ligado num novo patrocinador, um novo produto que eu vou apresentar agora para vocês que estão assistindo esse corte. E fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto! A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem me deixado muito ansioso e com toda certeza, se você é um amante da categoria, também está esperando muito para esse ano. Mas tem alguns problemas, entre eles o fato de que muitas vezes a gente não tem uma televisão por perto para assistir esses lances, e muito menos a oportunidade de ver os melhores lances dos nossos pilotos favoritos. Às vezes perdemos sessões importantes da Fórmula 1, já que não passam em TV aberta, e até mesmo categorias de base, que tem os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Realmente é tudo muito complicado, mas tem uma questão que vem para solucionar todos esses problemas. Isso porque o F1 TV Pro vem justamente para transmitir todas as corridas ao vivo através da internet, pelo seu celular, computador, tablet, o que for. E não transmite apenas as corridas da Fórmula 1, também das categorias de base, que dão a oportunidade de nós assistirmos os nossos pilotos favoritos aqui do Brasil. Realmente é tudo muito bacana, mas tem como ficar melhor. Na verdade, através do F1 TV Pro, você também pode ver os lances mais importantes do seu piloto favorito, através das câmeras dos carros dele ao vivo. E se você perder alguma corrida, fica tranquilo, todas as corridas ficam arquivadas no aplicativo e você pode assistir o VT com tranquilidade, inclusive de GPs da década de 80 para cá. E é sabendo justamente disso, o quanto é incrível esse aplicativo, que o Hora do Piloto vem para trazer uma oferta imperdível para você. 20% de desconto no plano anual do F1 TV Pro nesse ano de 2022. Mas essa oferta é limitada até o dia 13 de março. Então é muito importante que você acesse o link que está aqui embaixo na descrição, que contém essa oferta. Então não perca a oportunidade de assistir o esporte do seu coração e por um preço muito baixo. Acesse logo o link que está aqui embaixo na descrição e curta todas as corridas ao vivo através do seu celular.